que foi escrito por Lucas, que fez todos estes relatos que nós temos conhecimento, e foram os atos praticados por todos os apóstolos naquele tempo. Registrou também, irmãos, este acontecimento único, ou seja, o primeiro que ocorreu até então, pois havia uma promessa de Deus de fazer esta obra. Os irmãos vejam que o Senhor guiou o povo de Israel através da lei dada por Moisés durante séculos. O povo passou por muitas situações. O Senhor Deus executou as promessas, ou seja, as profecias feitas com respeito ao povo, tanto aquelas de bênçãos, como também aquelas que eram resultado da desobediência do povo ao longo da história. Mas havia em Israel, irmãos, uma esperança de que viria o Messias para libertá-los, pois eles viviam num tempo de uma verdadeira, não era uma escravidão, mas era um domínio de estrangeiros, dominado pelos romanos, mas haviam sido dominados também por outros impérios anteriormente, de modo que era um povo já que trazia uma expectativa, um sonho de que nascesse alguém da linhagem de Davi para reinar. Esperavam que fosse um reino com prosperidade visível aos olhos carnais. Mas não foi isso que aconteceu. O Senhor cumpriu a sua palavra, enviando, ou fazendo então que nascesse Jesus, o seu santo Filho, que era mesmo a encarnação de nosso Deus, nele, neste Jesus, o Cristo, que cumpriu toda a sua obra ali junto aos judeus, escolheu seus discípulos, cumpriu neles aquilo que estava predito já pelos antigos profetas, mas agora estava chegando o tempo então dele cumprir a obra redentora que o Pai lhe havia determinado, que era pagar a nossa conta, a conta que o ser humano deve ou devia para com Deus por causa do pecado, que nunca foi possível ser libertos ou serem libertos deste domínio, que aliás domina até hoje no mundo. Mas o Senhor Jesus veio e esteve com os discípulos por um espaço aí de 3 anos, mais ou menos, operou milagres, fez obras maravilhosas, mostrou que ele era realmente o Filho de Deus, e os que puderam alcançar graça creram. E aqui já havia um número, irmãos, de 100 e poucas pessoas que junto dos apóstolos, porque os discípulos até então eram discípulos, tornaram-se apóstolos depois que receberam de Deus o poder para dirigirem esta bendita obra na terra, porque o Senhor Jesus então se retirou e era necessário que agora eles, com o apostolado, pudessem dar conta da obra que o Senhor começou. Mas era necessário, irmãos, cumprir esta promessa. E o último profeta foi Joel, que profetizou o início desta gloriosa obra do derramamento do Espírito Santo. Mesmo sendo ressuscitado o Senhor, poucos creram, irmãos, porque eles conseguiram, os judeus, serem convencidos de que o corpo do Senhor Jesus havia sido roubado, que não houve ressurreição. Mas as testemunhas eram grandes, eram muitas. Entre os discípulos, um grande número, 11 foram testemunhas. Mas houve uma ocasião em que mais de 500 irmãos foram testemunhas que Cristo havia ressuscitado, Jesus ressuscitado, ou Cristo. De modo, irmãos, que faltava agora então, ele indo embora, alguma coisa acontecer, mas havia essa promessa. E aconteceu neste dia, irmãos, que ficou registrado na história, que até então o dom do Espírito Santo não havia sido manifesto. Por isso disse Paulo que Jesus
Subiu ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então ele mesmo dizia: é necessário que eu vá, porque se eu for, então enviar-vos-ei o meu Espírito, e ele vos guiará em toda a verdade. Mas não havia sido enviado. Mas neste dia, em obediência, porque o Senhor disse a eles: vocês permaneçam reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Esta obediência, esta dedicação daquele grupo de crentes que ainda não tinham o Espírito Santo, mas tinham o propósito e o prazer de estarem ali, esperando que a promessa se cumprisse. Aconteceu então, irmãos, neste dia, que de repente um vento veemente, impetuoso e línguas como que de fogo desceram ali. E eles foram cheios do Espírito Santo. Começou aí a obra da salvação que o Senhor Jesus iniciou, e agora com os apóstolos, que de oravante então, eles tornaram-se apóstolos para servir ao Senhor. E o povo, então cheios do Espírito Santo, começaram a falar as coisas de Deus. Os irmãos, vejam que nas línguas que eles foram tomados, eles enalteciam o Senhor, glorificavam a Deus. E o dom de novas línguas, irmãos, a não ser quando ele é interpretado, que também é um dom que devemos pedir a Deus, que nos dê de interpretar, porque ele traz grande consolação àquele que fala. Então é necessário também que a pessoa que fala saiba o que fala. E Deus deixou também este dom. E Paulo chega mesmo a dizer que é mais interessante a pessoa profetizar do que falar em línguas. Mas que se falar em línguas é sim de grande valor quando há interpretação. Porque a pessoa fala e não sabe o que está falando, sente a consolação, sem contudo saber o que diz. Mas o dom, irmãos, de interpretar aquilo que o Senhor dá é necessário. Os irmãos vejam, uma pessoa, por exemplo, viaja, agora não, mas antigamente, o antigamente que eu digo é uns 10, 15 anos atrás, as pessoas viajavam e levavam uma máquina fotográfica e uns rolinhos de filme para fotografar. Então viajava, tirava cada filme, tinha 24 ou até mais, tinha até 70 e tantas fotos num filme, e a pessoa fotografava tudo, depois trazia aqueles rolinhos e podia falar muito bem de onde esteve, mas ninguém via nada. Por quê? Porque ele dizia: olha, tudo que eu estou contando para vocês, ele podia dizer: olha, está nesse rolinho aqui, olha, este filme aqui tem 72 fotos, só que ninguém via nada, ninguém sentia o que ele dizia, porque só ele que viu. Não era assim? Então, se quisesse saber, tinha que revelar. Então tinha que levar a um laboratório, fazer a revelação, para depois então se alegrar e ver e sentir prazer de ver a beleza contida naquele rolinho, que só apareceu depois da revelação. Glória ao nome do Senhor. A linguagem que Deus dá, irmãos, fala das grandezas de Deus, fala dos mistérios de Deus. É claro que a linguagem, ela se desenvolve na pessoa. Quando o Senhor cela, dependendo da comunhão, do momento, o Senhor toma a pessoa e fala. Tem pessoas que falam o dia inteiro, ou até mais. Por quê? Porque fica totalmente tomada por aquele dom, que ele está com todo o vigor, toda a força. Depois, com o passar do tempo, vai se acalmando, se acomodando. Mas este acomodar não pode se perder. Não é como aquele que aprendeu a falar o inglês, mas depois passaram anos, nunca mais falou, agora não fala mais. Então diz: não, eu falava, mas você fala agora não. Por quê? Porque ele perdeu o contato. Então o Senhor dá o dom de novas línguas, mas precisa manter o contato com Deus, precisa conservar. Quanta gente que recebeu o dom de novas línguas nunca mais falou. No dia
que o Senhor selou, manifestou novas línguas. Depois, nunca mais. Por quê? Porque não houve um desenvolvimento. Mas quando a pessoa busca, disse Jesus, buscai e encontrareis. Quando a pessoa busca se aprimorar naquilo que é de Deus, o Senhor vai dispensando do alto. Glória ao nome do Senhor. E essa dispensação de Deus é para edificação. E a edificação não deve ser exclusivamente daquele que tem o dom. Porque se eu manifesto em línguas, fico feliz e contente porque senti o Espírito de Deus falar na minha boca. Mas não sei o que falou. Agora, se tivesse mais 2, 3 junto comigo, ouvindo, eles ficariam também admirados. O irmão falou em novas línguas, mas nem sei que língua é, nem sei o que ele falou. Mas se tivesse um que interpretasse, vocês não sabem, então eu vou dizer, porque o Espírito de Deus me deu de entender o que ele falou. Então ele diz, ele falou isso, mais aquilo. Então edifica os que estão presentes. Então quando se fala em buscar os dons, só se busca ou só se procura novas línguas. Mas hoje o Senhor, aproveitando, porque aqui foram derramados os dons de Deus pelo Espírito Santo. O Senhor tem para dar dons, irmãos, que não é só novas línguas, variedades de línguas. Bendito seja o Senhor. Irmãos, eu não sei qual é o motivo, isto pertence a Deus, de mandar, não tinha nada dessa palavra revelada aqui, agora há pouco. Não é pensado, nem passou pela mente. Será que o Senhor não quer, irmãos, vendo que tanta gente fala tanta coisa e ninguém entende? Será que Ele não quer nos dar também o dom de entender o que se fala? Está escrito, irmãos, não é invenção de quem prega. Bendito seja Deus. Devemos buscar. Ora, então naquele dia, irmãos, houve o derramamento do Espírito Santo. Então, os crentes em Jesus passaram, então, a partir daquele momento, a ter consigo o Espírito Santo, nessa natureza divina. Então, Deus está dentro de nós, por seu Espírito. E dentro de nós Ele clama, Abba Pai. Ele fala com Deus como um filho amado. Por nós. Porque o Espírito de Deus em nós nos dá a liberdade de falar com Deus. Quando a pessoa aprende, irmãos, este caminho de falar com Deus, não é somente aquela oração que a gente ajoelha e fala ali 5 minutos e conta e fala e pede e assim por diante, e depois sai. Não, falar com Deus é uma outra situação. É quando começa a se falar, então de repente abre-se um contato do nosso espírito com Deus através do Espírito Santo. Abriu esse contato, então nós passamos a falar com Deus pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então o que nós falamos? Nós exaltamos, nós glorificamos, nós louvamos a Deus. E em contrapartida, recebemos, não como a gente falando, eu estou falando, digamos, com o irmão Douglas, e vejo o sorriso dele olhando nos meus olhos. Mas em espírito é assim. É como se nós estivéssemos diante de Deus, em espírito, falando com Ele, olhando nos olhos dele, e Ele olhando para nós, nos aceitando na sua presença. Como em nós está o Espírito Santo, irmãos, nós precisamos saber se somos aceitos naquele momento ou não. Os irmãos veem na inspiração do hino 260, como se roga para ser aceito perante o Senhor, e se declara a nossa pobreza, se declara a nossa dependência. Por quê? Porque é um veículo, um meio de, através desse caminho, pelo Espírito Santo, conversar com Deus, dialogar com Deus. Os irmãos acham que isso aí é pouco, irmãos? Acham que isso aí é coisa corriqueira? Acham que isso aí é coisa do passado? Isto é muito presente para os fiéis.
fiéis que estão agora ouvindo a palavra de Deus aqui onde estiver. O Senhor te avisa pela palavra que tens direito sim de pela fé entrar no seu santuário e falar com Ele e ouvir dele a sua voz. E tens direito sim de compreender os mistérios de Deus ocultos na tua vida pelo Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. Irmãos, uma coisa é servir a Deus pela sombra, servir a Deus atrás de uma multidão, outra coisa é estar perto dele. Teve uma mulher que não se conformou em estar no meio da gentarada em volta do Senhor. Ela precisava de um milagre, gastou tudo o que tinha e não foi curada do fluxo, da hemorragia que ela tinha. Mas ela não se conformou em estar no meio da multidão. Ela disse: eu preciso ir lá e chegar perto dele, porque se eu chegar, eu acho que alguma coisa vai acontecer. Irmãos, não se sabe, mas quem é que consegue chegar numa multidão desorganizada, onde está em volta de uma pessoa importante? Quem é que consegue chegar lá direto? Tem que empurrar, tem que ser empurrada, tem que pisar no pé de alguém, ou alguém pisar no seu pé, tem que às vezes enfrentar alguém que não deixa passar. Mas qual é a intenção da pessoa? Eu quero chegar lá onde ele está. Quem quer chegar perto do Senhor, diz a palavra, perto está o Senhor dos que eu teme e espero na sua misericórdia. Quem quer chegar perto do Senhor tem um veículo, tem um jeito de chegar, é pelo Espírito Santo. Invoca primeiro pela comunhão o Espírito Santo em ti. Sentiu que ele se manifestou em ti, teu coração esquentou, já veio em você um desejo de glorificar a Deus, a porta se abriu. Agora entra por essa porta, vai lá onde está o Senhor, conta para Ele os teus sentimentos, fala para Ele aquilo que se passa dentro do teu ser, e Ele responde a tua súplica. Porque agora nós temos o Espírito Santo, irmão. Devemos dar valor a isto. Diz a palavra: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Não podemos entristecê-lo, porque é o único veículo que nós temos para nos chegarmos a Deus. Se nós entristecemos o Senhor, ou ofendemos, ou falhamos, ou erramos, irmãos, conscientemente, depois nós não temos linha, não temos acesso. Somos crentes? Somos. O Senhor habita? Habita. Mas você fala com Ele? Não. Ele te responde? Não. Por quê? Porque há uma divergência, há um rompimento, há uma diferença entre mim e o Senhor. E o que fazer? A palavra vem hoje. Naquele dia, o derramamento do Espírito Santo foi que pela primeira vez Ele desceu e encheu os que estavam reunidos naquele mesmo lugar. Hoje não será a primeira vez, mas será uma continuidade do derramamento do Espírito Santo, que agora Ele já está em nós, mas Ele se manifesta com ímpeto para nos garantir que nós estamos na graça do Filho de Deus. E como o Senhor deu a dizer antes da palavra, quem sente isto, dá valor à graça. Não troca por nada. Não troca por um direito seu. Não troca por um momento que a pessoa se sente livre para agir como quer. Não, porque agora eu estou na graça do Filho de Deus. Eu tenho um comprometimento com Deus. Ele habita aqui dentro. Irmãos, é como a pessoa que foi encarregada de levar uma importância em dinheiro na empresa que trabalha. Então o diretor lhe dá um pacote e diz: olha, eu vou te mandar levar isso aqui, tem tantos R$1000 aqui. Você sabe que está cheio de ladrões, de assaltantes, de gente perigosa, até gente que pode estar sondando aqui e saber se eu te dei esse dinheiro para você levar ou não. E esse é o perigo. Se alguém souber que você está levando este pacote de dinheiro, pode até te matar para levar o dinheiro embora. Então você se cuida. O que faz a pessoa, irmãos? Tem aqueles que até contratam seguranças. Vocês vêm em volta de mim, porque o que eu estou levando aqui é um pacote, é uma riqueza, e eu tenho responsabilidade. Mas aquele que é imprudente, ele sai e mostra para todo mundo o que tem, e corre o risco de ser assaltado, até de ser morto.
ao longo da nossa caminhada, quantos de nossos queridos irmãos ou antequeridos, porque eram nossos irmãos do nosso convívio, mas que por imprudência facilitaram, foram assaltados e levaram a riqueza que tinha, que não é dinheiro, não é ouro nem prata, mas é muito mais do que isso, a graça do Filho de Deus que estava neles. Perderam, foram assaltados e agora estão na miséria. Mas nós que estamos aqui agora, somos detentores de uma riqueza infinitamente grande, a graça de Jesus Cristo. Irmãos, é preciso sentir no coração que a graça está em nós, porque se a pessoa não sente, não tem nem motivo, porque agora estar aí diante de um computador ou de um celular, ouvindo a palavra, nem precisa disso. Por quê? Porque não tem nada mais. Mas quem tem, ainda que ela esteja bem fraquinha, volte-se ao Senhor e diz: Senhor, me proteja, que eu não quero perder esta riqueza. Como o Senhor derramou do teu Espírito naquele dia em Pentecoste, manifesta Ele em mim. Irmãos, nós estamos reunidos aqui num grupo, não sei quantos irmãos tem aqui, mas não são muitos. Não seria bom que o Espírito de Deus, como manifestou naquele dia, Ele manifestasse aqui, e todos indistintamente reunidos aqui, que tem a graça no coração, pudesse dizer: graças te dou, Senhor, porque teu Espírito está aqui, Ele se manifestou em mim. Sentiu o Espírito Santo. Irmãos, o corpo humano não tem resistência nenhuma. Quando o Espírito de Deus se manifesta, pode ser duro, pode ser valente, pode ser grande, pode ser, que eu já vi com os meus olhos um mudo, irmãos, manifestar a promessa, porque o Senhor arranca da boca daquele que se entrega um louvor. Se a língua está pregada, Ele desprega. Se a pessoa está doente, Ele dá saúde naquele momento e faz a pessoa sentir o encorajamento, e o Espírito de Deus se manifesta, a pessoa se regozija diante de Deus. E nós, por que não? Por que não sentimos em nós que o Senhor habita em nós, e que a salvação é garantida, e que nós, ainda que não entendamos tudo que muitas vezes o Espírito de Deus fala na nossa boca em outras línguas, mas poderemos entender? Então haja em nós uma dedicação, pois o Senhor nos quer revelar a sua vontade em cada um. Vamos ser mais crentes, disse Paulo, sede fervorosos no Espírito. Irmãos, fervor vem do aquecimento. Aquecimento é a elevação da temperatura. A frieza espiritual leva a um congelamento. As manifestações espirituais levam a um aquecimento, mais prazer de servir a Deus. Aqui, irmãos, nós estamos reunidos num grupo pequeno. Até para cantar os hinos aqui não se ouve quase. Parece que os irmãos não cantam. Até o amém aqui é um amém tão pobre. Estamos nesse salão tão grande, livres para nós cantarmos e sentirmos alegria. Não é gritar, mas sentir alegria no Espírito Santo. O Senhor se manifesta. Ele não visita mais, hein? O Senhor não, só se Ele não mora mais aí. Se o Senhor for embora e não mora mais, então quem sabe Ele visite. Mas para quem o Espírito de Deus fez morada, Ele se manifesta. Então a pessoa chegou: fulano, você está aí ou não? Bate, toca a campainha. Ih, acho que ele foi embora, acho que ele mudou. Mas quando ele está: eu estou aqui sim. Espera aí que eu vou abrir a porta. Seja aberta agora a porta da graça, da virtude, do poder e da glória de Deus na nossa vida, irmão. É tempo do revestimento da graça e do poder, para vencer a força do pecado e do mal, para vencer a força de tudo aquilo que são setas malignas que voam de dia e voam de noite também. Nós somos alvejados de dia e de noite por setas do adversário, que vem pelos olhos, vem pelos ouvidos, vem pelas informações, vem pelo ambiente que nós vivemos, e o maligno ele joga de todo lado para tirar a força, para bater,
poder para roubar a riqueza, porque sabe que cada um é portador de uma riqueza. E quando o povo se reúne, o que faz o Senhor? Purifica, santifica, dá mais saúde e reveste de poder e de arma para vencer o mal. Então o inimigo vem atacar, encontra o irmão armado, a irmã armada de poder, de virtude, virtude no pensamento, na meditação. Pensamento mal não prossegue, não progride. Meditação do erro, do pecado não acompanha, porque a meditação naquilo que é de Deus é maior. Prazer de dedicar-se ao mundo não prospera, porque o prazer está em servir a Deus, ainda que não congregue, mas dentro de si tem um culto 24 horas, porque o Espírito Santo habita, e habita aí, irmã, habita aí, irmão. Então deixe ele cultuar a Deus agora, um louvor, uma adoração de ti para com Deus. Santo é o Senhor. Irmãos, o Senhor quer derramar um pouco mais daquilo que é dos céus. Ah, que bom quando a pessoa entende e diz: Senhor, preciso mais de ti. Derrama sobre mim o que é do alto. Quanta gente vindo a menos nestes dias, por causa de informações, por causa das mentiras que veiculam, muito mais do que isto aqui, olha, muito mais do que a palavra, veiculam o mal, veiculam a mentira, veiculam o engano, veiculam as calúnias, veiculam a maldade para enfraquecer. Um enfraquece no ânimo, outro enfraquece na virtude, outro diz: não congrego mais, outro diz: não faço mais, outro: não canto mais. Mas quem quer cantar, quem quer prosseguir, levante a tua cabeça agora, sirva ao Senhor com alegria. Santo é o Senhor. Irmãos, precisamos que o Senhor crie em nós uma defesa. Os irmãos, vejam agora que sacrifício os cientistas da saúde estão fazendo para criar um anticorpo, uma defesa para combater este vírus que está aí matando gente. Nações, irmãos, trabalhando dia e noite, para quê? Para cercá-lo, para não deixar de progredir. E espiritualmente, quanta coisa crescendo toda hora, para bater a nossa fé, para bater a nossa esperança, para nos trazer dúvida, para nos trazer enfraquecimento. É pelo celular, é por tudo quanto é meio, chega toda hora. Será que Deus não podia no seu laboratório criar agora uma vacina e neutralizar este mal naqueles que vão ser salvos? Porque os que vão ser salvos, hão de ser salvos, não podem se contaminar, não podem ser infectados pelo mal, não podem ser vencidos por essas tentações. Então, igreja, reunida agora, em nome do Senhor Jesus, seja aqui, seja onde for, se houver comunhão, receba agora o poder do Espírito Santo na tua vida, que vai impelir você para frente e deixar estes males para trás. Bendito seja o Senhor. Vamos servir a Deus com alegria, porque a riqueza que o Senhor nos fez, irmãos, coisas deste mundo não paga. E se alguém está aqui hoje e o fogo está se levantando na tua vida, queira Deus que não queime as tuas obras, porque se forem obras de ouro, prata, pedras preciosas, o fogo não queima e não estraga. Mas se forem obras que o fogo queima, então você poderá sofrer um detrimento, mas que não haja detrimento na esperança da vida eterna. Deus seja louvado.